Olá, eu sou Simone Turelli e hoje eu quero ajudar você a reduzir um hábito ruim que o seu filho tem, né? Se você tem filho, provavelmente esse filho desenvolveu algum hábito que você gostaria de reduzir. Seja porque ele come besteira demais, seja porque joga videogame demais ou então fica muito tempo no celular. É claro que se chegou nesse ponto, a gente, como pai, mãe, acabou permitindo que isso aconteça, né? Mas em algum momento isso saiu do nosso controle e aí você quer reduzir esse hábito e talvez você já tenha tentado muitas estratégias, né? Botou de castigo ou tentou ser mais autoritária e isso não funcionou, tá? E hoje eu quero te ajudar com 3 técnicas, com 3 orientações para você ajudar seu filho a reduzir um determinado hábito nocivo, tá? E olha, isso serve para você também, na verdade serve para todo mundo, tá? Você entender um pouquinho sobre o desenvolvimento do hábito e aí você vai entender como eliminar ou reduzir aquele hábito, tá? E olha, gente, não é uma diquinha não. É uma orientação. E por que eu digo, né? Qual é essa diferença de dica e orientação? Dica parece ser coisa de comadre, né? Você ouviu ali na fila do banco, alguém te falou alguma coisa, eu tenho uma dica. E isso é uma orientação. Por que eu tô falando isso? Porque é embasado cientificamente essas técnicas, tá? Eu sou aluna do professor Pedro Calabres, que fala muito sobre neurociência, e a aula dele sobre hábito, gente, é uma aula muito extensa, muito profunda. Então eu trouxe aqui um tiquinho do que eu aprendi com ele para ajudar você no seu dia a dia a eliminar ou reduzir hábitos nocivos para a saúde do seu filho, certo? E aí, você que vai ter que pensar qual é o hábito que você quer eliminar, tá? Eu trago aqui como exemplo, tá muito no celular, ou joga muito videogame, ou tá comendo muita besteira e você quer reduzir aquilo ali. Tá? Então eu vou trazer 3 orientações por que aquele hábito se instala na pessoa e aí você vai entender como abordar, qual é a técnica que você pode usar para tornar aquele hábito mais difícil a ponto dele ir eliminando ou reduzindo, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que quanto mais fácil, mais acessível, mais visível for aquele gatilho para aquele hábito, mais difícil vai ser eliminá-lo. Então, por exemplo, se essa criança, esse adolescente, come muita besteira e você quer reduzir esse hábito, mas a sua casa é cheia de besteira, ou seja, ele abre o armário, acha um Cheetos, né, acha uma Ruffles, acha uma caixa de chocolate, abre a geladeira, tem lá Danone, o congelador tem sorvete, ou seja, você está dando muito estímulo, muito gatilho para ele ter esse hábito. Então você precisa fazer com que esses gatilhos, ou seja, aquelas guloseimas, não estejam visíveis, não sejam acessíveis na sua casa. Isso vai dificultar aquele hábito. Então, por exemplo, na minha realidade, a minha filha ama besteira, ama. Então, se eu tiver alguma coisa em casa, ela vai comer, porque se você encher a sua casa de guloseimas e exigir do seu filho o autocontrole, talvez você esteja exigindo de uma criança, de um adolescente, algo que você com 30, 40 anos ainda não tem, tá? Então, a gente precisa entender que você tá ali cutucando o leão com vara curta. Você não pode dar acessibilidade a essas coisas. Então, a minha casa, por exemplo, você fala assim, eu quero comer uma coisa gostosa, você não vai achar, tá? Não é acessível, não é visível. Então, o que eu faço? Eu estipulo o dia da besteira. Então, geralmente, sábado, domingo, como sobremesa, ela pode comer o que ela quiser. Mas durante a semana, você não encontra absolutamente nada de gostoso, né, de besteirinha na minha casa. Então, por exemplo, se é videogame ou celular, e você quer estipular um horário para que o seu filho possa fazer uso do videogame ou do celular, você vai deixar o celular, o controle acessível para ele a todo momento? Ele tá lá, tá? Minha mãe deixou eu usar o celular, o videogame 2 horas por dia. E aí, o controle tá ali do meu lado, e toda hora eu fico olhando. É difícil, você está exigindo um autocontrole muito grande. Então guarde o celular, guarde o controle do videogame no momento que o seu filho não puder usar,
tá? Então, a primeira coisa que a gente entendeu foi esse estímulo, esse gatilho para o comportamento, ele não pode ser fácil, não pode estar visível, acessível. Combinado? Qual é a segunda informação que você precisa saber? Quando aquele comportamento gera uma recompensa que é muito boa, fica mais difícil se livrar daquele comportamento. Então, por exemplo, a recompensa de comer um brigadeiro é muito boa, né? É muito melhor do que comer uma maçã. Então, por isso que é mais difícil eu me libertar, me livrar desse hábito de comer, de repente, um brigadeiro depois de toda a refeição. Porque a recompensa que aquilo me traz, imediata, é muito boa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como diminuir a recompensa, né? Todo o estímulo que aquele brigadeiro gera no meu corpo é fisiológico, não tem como eu alterar, diminuir a recompensa que aquele hábito gera em mim, no meu corpo. Assim como o videogame, assim como ficar horas ali no Reels, no Instagram, enfim, esse comportamento que a criança tem muito, com certeza gera uma recompensa boa nela, senão ela não estaria ali horas fazendo aquilo, certo? Então, já que eu não posso diminuir a recompensa que aquele hábito gera no meu cérebro, o que eu preciso fazer? Eu tenho que elevar o custo. Ou seja, eu não consigo diminuir a recompensa, mas aquele hábito tem que gerar algo negativo em mim, para que eu comece a pensar se vale a pena ou não fazer aquele hábito. Então, por exemplo, imagina que você estipulou com seu filho que ele só vai jogar 2 horas de videogame por dia. E aí ele quer jogar 4. E aí você vai falar, olha, a cada hora que você ultrapassar o nosso combinado, você vai ter que lavar a roupa da casa. Vai lá, bota na máquina, estende, ou então você vai lavar a louça do jantar, eu não sei. Mas imagine algo que seu filho não tem o hábito de fazer e que nem é gostosinho de fazer. Quando ele começar a perceber que ultrapassar o combinado vai gerar um custo para ele, esse custo acaba fazendo com que aquela recompensa não seja tão boa assim. Então ele tá lá, 2 horas de videogame, mas ele quer mais, ele quer 3, 4, aí ele vai começar a pensar, ai, mas eu vou ter que lavar roupa depois, eu vou ter que fazer aquele negócio que eu não gosto depois. Então essa recompensa, ela já não é vista como tão boa assim, percebe? Então, por exemplo, se você estipulou com seu filho que ele só pode comer um docinho no dia, e aí ele quer mais, você vai estipular, olha, se você comer mais, você vai ter que fazer isso aqui. E aí aquela recompensa que ele tinha anteriormente passa a não ser tão boa. Ele começa a botar na balança se vale a pena ou não fazer aquilo. Ficou claro? Então, entendendo que aquele hábito traz uma recompensa boa, isso é que torna difícil eliminar o hábito. Então, se você não tem como diminuir essa recompensa, você precisa elevar o custo. Elevar o custo é trazer um elemento negativo, ou seja, se você fizer isso, ou seja, aquele hábito, você vai ter que fazer isso aqui, tá? E aí, gente, é muito importante o combinado, tá? Vocês precisam sentar com seus filhos e mostrar que isso é pro bem dele, que vocês têm que fazer um acordo. Vocês têm que mostrar que a postura não é autoritarismo, tá? Mas as regras são impostas pelos pais, pelo bem dos filhos, não porque você quer, é porque quem manda na casa sou eu, não. É pelo seu bem, é responsabilidade minha, como mãe, cuidar da sua saúde. Então, a regra é essa. Eu não estou tolindo você de comer um doce, eu não estou tolindo você de jogar um videogame, mas para o seu bem, o limite é esse aqui, tá? Então, qual é a terceira orientação? Olha, a cultura, ela influencia demais nos nossos hábitos, né? Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Se aqui no Rio de Janeiro uma pessoa comer uma bala e jogar o papel no chão, fumar e jogar a guimba do cigarro no chão, isso não causa muita estranheza, tá? Até porque você anda pelas ruas e você vê que elas não são tão limpinhas assim. Então, o fato de as ruas serem sujas e ser algo que não é socialmente invalidado, as pessoas facilmente têm esse tipo de atitude, tá? Porque socialmente é aceitável. Agora, se essa pessoa que tem esse hábito aqui no Rio de Janeiro vai passar uma temporada lá no Japão, a primeira vez que ele jogar uma guimba de cigarro no chão, ele vai se sentir tão mal, tão constrangido,
que ele nunca mais vai fazer isso, ou vai ser muito mais difícil ele ter esse hábito. Por quê? Porque esse comportamento no Japão é socialmente invalidado, não é aceito, tá? Então as pessoas recriminam quem tem esse comportamento, olham com maus olhos. Então, dessa forma você consegue entender que tudo que é socialmente aceito é muito mais fácil você desenvolver. E hoje, infelizmente, a gente vive numa época onde comer muita besteira, ficar horas no videogame, ficar horas no celular, não é estranho. Você vai falar com uma amiga, meu filho fica 8 horas jogando. Ela fala, o meu também, normal. Entende que isso é um comportamento validado socialmente, aceito, normalizado? Então, aí você pode falar, Simone, mas eu vivo no Brasil, vou ter que me mudar de país. Vamos trazer isso para a nossa realidade menor, né? Você vive num país, numa sociedade, mas também vive num núcleo familiar, num círculo de amizade. Então você precisa estipular, estabelecer uma cultura familiar, uma cultura no círculo de amizade que você frequenta. Então, por exemplo, se dentro da sua casa comer besteira em excesso, jogar videogame em excesso for algo inaceitável, isso já começa a ajudar aquele hábito, tá? Agora, se a controlar aquele hábito. Agora, não adianta ser só dentro de casa se essa criança convive com pessoas que têm um comportamento exatamente como o que você deseja eliminar. Aí ele vai falar, poxa, mas o fulaninho faz, o ciclaninho faz, a gente convive com essas pessoas, isso é normal. E aí vai ser mais difícil para ele se livrar desse hábito. Então, é extremamente importante você criar um ambiente onde esse comportamento em excesso seja invalidado. Ou seja, esse comportamento em excesso não é visto com bons olhos, tá? Então, por isso, você precisa mudar a postura dentro de casa, porque talvez você esteja exigindo que o seu filho tenha um comportamento que você não tem. Você come um monte de porcaria e está exigindo que ele seja saudável. Você fica horas no celular vendo besteira e aí exige que ele fique apenas 1 hora. Entende? Então você precisa ter uma cultura familiar que favoreça o desenvolvimento do novo hábito. E isso vale também para as pessoas que convivem muito com você. E aí vai para a casa da avó, a avó permite esse hábito, acha normal esse hábito. Vai para a casa dos amiguinhos que acham muito natural. Isso vai dificultar. Então cria uma cultura familiar, uma cultura social naquele ambiente que você vive, aonde esse comportamento não é bem visto. Certo? Então aqui você entendeu um pouquinho de como funciona o hábito, né, o que estimula aquele hábito, então você também entendeu qual técnica que você pode utilizar para minimizar o hábito negativo do seu filho. Resumindo, não deixar aquele gatilho muito visível, muito acessível, trazendo um custo para aquele hábito que está ali extrapolando o combinado e criar uma cultura familiar onde aquele comportamento não é bem aceito, bem visto. Não é no sentido de apenas criticar, julgar e culpar quem faz aquilo, tá? É uma cultura onde aquilo não é bem visto. Por quê? Porque a cultura visa a saúde, visa o bem-estar. Então, quando eu falo desenvolva uma cultura onde aquilo não é bem visto, não é uma cultura de ficar julgando e criticando o tempo todo quem faz aquilo. É de trazer outro comportamento que substitua. Então, você não vai comer besteira toda hora, porque aqui a gente faz salada de fruta, a gente faz uma maçã cozida com canela, enfim. Você não vai ficar horas jogando videogame, porque aqui a gente estimula outros tipos de atividade. É uma atividade física, é um jogo mais lúdico, é um jogo de tabuleiro, entende? Então, quando você vai tirar o seu filho daquilo ali, não é tirar no sentido de para de fazer isso, porque isso te faz mal. Você precisa oferecer a ele uma outra opção que seja mais saudável, entende? Então, quando você cria esse meio onde existem outras opções mais saudáveis, você dá a oportunidade dele sair disso aqui e ir para cá. Agora, se você só critica que ele está muito tempo fazendo isso, mas não dá a outra opção, aí isso também está dificultando a vida dele. Certo? Então, eu espero que isso tenha te ajudado. Eu aplico muito isso aqui em casa, principalmente a questão de não deixar o gatilho acessível, tá? E aí, como você pode aumentar o custo
daquele hábito. Por exemplo, se eu chegar em casa com muita vontade, isso serve para todo mundo, tá? Não é só para minha filha, não. Então, se eu chego em casa com muita vontade de comer um brigadeiro, por exemplo, eu vou ter que ir na rua comprar. E às vezes eu chego do trabalho cansado e falo, eu vou ter que ir na rua comprar. Não, aí eu não como, entende? Então eu tô aumentando o custo daquela recompensa. Porque para eu sentir aquela coisa gostosinha, eu vou ter que ir na rua, enfrentar fila, não. Então eu acabo não fazendo, tá? Então eu espero que você possa utilizar isso aí na sua casa e me conta aqui nos comentários se você fez, se deu certo e qual é o hábito que você quer eliminar aí na sua vida ou na vida do seu filho, tá bom? Aguardo você até o próximo vídeo.